Muito bom. E já que o André tocou no assunto, não tem como não mencionar, Se eu ficar à vontade. né, a camiseta brasileira vermelha, que eu vou falar uma coisa pra vocês, eu até queria que fizesse, entendeu? Até queria que fizesse. O André sempre brincou, desde quando começou o canal, Douglas, olha que interessante, né? O André, ele sempre brincava assim, ó, daqui a pouco vão mudar o hino. Ele sempre falou isso, daqui a pouco vão mudar o hino. E aí, no ano passado, a gente escuta desfiles deste só les mães gentil, né? Legal. Mudaram o hino, cantaram o hino em linguagem neutra no passado, e agora a gente recebe uma camisa da seleção vermelha, sendo que ano que vem tem eleições, e a gente sabe muito bem que a bandeira do PT, a bandeira do comunismo é uma bandeira vermelha, e gerou uma baita de uma polêmica, mas assim, eu vi uma rejeição quase que 100% em relação à camisa vermelha. Tá parecendo a camisa da Espanha, na verdade, né? Uma rejeição quase que 100%. Tiveram alguns militantes que gostaram da camisa, não, porque o vermelho simboliza a revolução e a gente tem que quebrar com as tradições. Mas no teu olhar político e no teu olhar como brasileiro, como que você visualiza uma camisa da seleção brasileira destas cores? Na verdade, isso daí é para combinar com as contas públicas, com a inflação, com os números vermelhos que a gente tem hoje no Brasil, né? Desse governo. Simbólico, né? É simbólico. A única coisa que combina essa camisa vermelha é com o estado da economia brasileira que a gente tem hoje. A Amazonas em chamas, né? A Amazônia em chamas, tá tudo pegando fogo. Então, se a gente for parar para analisar exatamente o porquê que a gente tem que ter uma camisa vermelha para a seleção brasileira, nesse aspecto tá tudo combinando, tá tudo às mil maravilhas, né? Porque hoje você tem pessoas que representam, por exemplo, o crime organizado fazendo reunião com o ministro em Brasília. Né? Você tem lá, dama do tráfico, não sei mais o que, pessoal do Comando Vermelho, já que tá tudo vermelho, vamos enfiar vermelho também na representação aqui da CBF para ver o que acontece. É ridículo, eu acho isso horrível, nojento, não acho que a CBF vai com isso para frente. Sinceramente, eles publicaram a notinha ontem com medo, né, por causa da repercussão negativa gigantesca que teve. Eles publicaram alguma nota? Publicaram a nota dizendo que não é bem assim, né? Que não vai, que ainda não foi decidido oficialmente qual será, que essa decisão vai ser feita em conjunto com a Nike e pipipi popopó, né? Não sei. Pra mim, isso daí eles estão com medo, né? A pressão foi grande, graças a Deus me parece que não vai rolar. Mas meu, se rolasse, a gente teria algumas coisas para poder combinar assim, começando principalmente pelo estado de coisas que tá no Brasil. O Brasil tá literalmente no vermelho. Perfeito, perfeito. Ô Douglas, aí agora a gente... deixa eu continuar um pouquinho no teu trampo, porque aí você se elegeu deputado estadual. Sim. Ficou 4 anos. Como é que foi esse teu mandato aí, 4 anos? Eu entrei na Assembleia com 20... Eu fui eleito com 24 anos, né? E saí de lá com 60 anos de idade. A Assembleia me envelheceu tudo. Meu parceiro, eu entrava lá com vontade de brigar, sabe? Tipo, arrumar treta, era confusão. Eu queria materializar e canalizar aquilo que eu tinha na rua pra dentro da Assembleia também, sabe? Pô, se as coisas não forem do jeito que eu quero, não vai ser de jeito nenhum, entendeu? Vou derrubar isso daqui tudo, vamos quebrar isso daqui tudo, vamos fazer escândalo todo santo dia até as coisas entrarem na linha do jeito que eu quero. Basicamente, eu entrei na Assembleia assim, desse jeito. No metade do mandato eu percebi que eu não ia chegar na metade do mandato, se eu continuasse assim. E todos os 74 mil votos que eu tive, eu ia jogar na lata do lixo. Então, pra mim, não valia a pena, eu tinha que mudar. A Assembleia me mudou, a Assembleia pra mim foi uma escola. Douglas, você perdeu a sua essência? Não perdi a minha essência. Eu continuo com a mesma essência. Eu apenas soube transformar de maneira mais inteligente pra não dar pro meu inimigo aquilo que ele mais queria, que são os meus direitos políticos. Se você é um político, se você perde os direitos políticos, você perde basicamente tudo. Você não pode mais atuar politicamente enquanto participante do cenário político nacional, enquanto protagonista do cenário político nacional, enquanto um propositor de coisas que te dão autoridade, cuja Constituição te dá autoridade para fazer isso. Então eu não queria perder isso. Então eu tive que, de certa forma, canalizar de maneira positiva essa essência, sem perdê-la, né, para poder trazer resultados positivos na Assembleia. E graças a Deus eu consegui, né, dentro desses 4 anos, além de aprender bastante, apanhar como se o meu não fosse existir. A Assembleia, ela puniu depois de mais de 20 anos, né? Não tinha acontecido. Essa punição por fala, essa questão de quebra de decoro, sabe?
Engraçado que a quebra de decoro ela só existe quando é o pessoal de direita. De esquerda não tem esse negócio, né? Imunidade parlamentar não existe. Por certas falas que eu tive na tribuna da Assembleia que foram consideradas radicais demais ou ultradireitistas demais, eu tive uma condenação da Assembleia por advertência, né? Não chegou a ser suspensão nem nada, mas foi por advertência, né? E a Assembleia não tinha punido ninguém há 20 anos. Eu fui ser o primeiro. E o primeiro que fui punido por quebra de decoro na história da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não foi rachadinha, não foi agressão, foi advertência verbal, né? Se fosse rachadinha, era só eu devolver o dinheiro, ué. Isso aí. Hoje você não precisa ser punido, é só você devolver o dinheiro, tá tudo certo. Se fosse rachadinha, tá tudo bem, mas como foi porque eu falei, aí eu tomei uma punição, né, na Assembleia de São Paulo. Então, eu aprendi muito na Assembleia. Aprendi a ser político. Eu não era político. Eu entrei na Assembleia com a cabeça de militante. E quando eu falo aprendi a ser político, eu não tô falando isso no sentido ruim. Isso daí é político. É porque, infelizmente, as pessoas elas têm isso na cabeça, né? Do João Plenário. Eu aprendi a ser político no sentido de aprovar um projeto de lei bacana na Assembleia, como, por exemplo, a proibição do passaporte sanitário. O pessoal tava preocupado. Pô, meu filho não pode tomar vacina. Porque meu filho tem uma hora sai, isso daí. Meu filho tem alguns problemas de saúde que não permitem que ele tome essa vacina, senão vai piorar. E aí, Douglas, faz alguma coisa pela gente. Para chegar a esse nível de aprovar um projeto de lei na Assembleia, eu tive que ajoelhar no milho. Eu tive que conversar com gente que me odiava, que queria cuspir na minha cara. Tive que trocar ideia com um deputado do PT, do PSOL, entendeu? Eu tive que literalmente me ajoelhar no corredor da Assembleia para obstruir. Literalmente. Tinha deputado que queria obstruir meu projeto, né? E eu precisava de tempo, precisava prendê-la, de certa maneira, a atenção dela para que ela não fizesse essa obstrução, né? A Assembleia, para você chegar até o plenário, tem um corredor. E ela estava decidida a ir até lá, no momento que foi aberto o período para pedir votação nominal. E se ela tivesse pedido votação nominal, o meu projeto teria caído. Eu me ajoelhei na frente dela, pedindo para ela que ela não fizesse isso. Por favor, deputada, por favor. E aquilo foi um choque muito grande, porque nenhum deputado se ajoelha, literalmente, pelo menos, falando na frente do outro. E ela ficou sem saber o que fazer naquele momento, né? Foi os exatos segundos que eu precisava para conseguir aprovar o projeto de lei que proíbe o passaporte sanitário na Assembleia de São Paulo. Então, assim, a Assembleia me mudou. Ela pegou o meu ego, tipo, e amassou. Isso aqui é quadrado, ela transformou numa coisa redonda, entende? Ela destruiu por completo aquela questão de empáfia que eu tinha, que não me permitia descer um nível sequer para conversar com as pessoas que pensavam diferente de mim. Então, se por um lado eu sempre fui uma pessoa que sempre quis bater de frente com todo mundo para defender aquilo que eu acredito, por outro eu tive que aprender a ser essa mesma pessoa para defender aquilo que eu acredito, mas ao mesmo tempo me comunicar melhor para não me prejudicar mais ainda. Cara, você passou por um processo aí, né, de amadurecimento. Sim. Mas você... E o que te levou a não continuar? Foi essa advertência? Foi uma decisão? Você foi impedido? Como é que foi esse pós? Eu queria ir para o Congresso Nacional, né, porque o Congresso combinava muito, mas convenhamos, né, meu parceiro? Lá tinha... O Congresso é o palco do Brasil. Você pode hoje ter, por exemplo, o que aconteceu na Câmara Municipal ontem, um quebra-pau. A quebra-pau na Câmara Municipal é vez ou outra que acontece, na Câmara Municipal de São Paulo. Ou na Assembleia, né? Também acontece vez ou outra quando tem algum projeto polêmico. Mas no Congresso Nacional é todo santo dia você tem alguma coisa acontecendo. E são pautas que eu me preocupo, são pautas que eu gosto. Então eu queria um pouco sair da Assembleia para tentar viver aquilo que eu presencio todo santo dia, que eu sabia que me daria bem, né? Felizmente não deu certo, porque a época de 2022, apesar de ter aprendido muitas coisas na Assembleia, eu fui muito impulsivo com relação a uma decisão que eu tomei nos 45 do segundo tempo, que acabou me prejudicando, politicamente falando. Mas eu também acredito que talvez tenha sido uma questão de providência divina, talvez tenha sido uma questão para que eu me mantivesse aqui no estado de São Paulo. Não sei, talvez as coisas aconteçam exatamente da maneira que deveriam ser. Legal. E agora você vem em 2026 novamente como deputado estadual. Sim, eu quero voltar para a Assembleia porque, afinal de contas, eu já conheço a Assembleia, eu sei como ela funciona, né? E eu sei da importância que um deputado estadual tem. As pessoas elas não fazem ideia do que um deputado estadual faz, o que eu já segurei aqui, principalmente durante o governo Dória,
João Dória, ele fechou o estado de São Paulo inteiro. Durante a pandemia, os governadores tiveram uma importância ímpar. E a única forma de você poder frear algum tipo de abuso cometido por algum governador seria se você tivesse uma assembleia forte, uns deputados estaduais que se posicionassem. Então eu tive essa oportunidade de mostrar para a população aqui na Assembleia de São Paulo do que eu era capaz.